Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nossa aula de História. Vamos entrar na unidade 2 do livro 2, no qual nós vamos tratar de civilizações do mar Mediterrâneo, dando aqui sequência à história antiga. Vamos lá, pessoal? Então, as civilizações antigas, a gente vai tratar dos povos hebreus, povos fenícios e dos povos persas. Né? Quando a gente fala dos povos hebreus, a gente está falando dos povos hebreus, a gente vai falar principalmente, o principal lugar onde a gente vai encontrar história a respeito deles é no Velho Testamento da nossa Bíblia Sagrada. Então, quem é cristão, né, já leu o Velho Testamento, já leu o Gênesis, né, vai conhecer um pouco da história. Abraão, Davi, né, são todos herdeiros aí dos povos hebreus, né? O próprio Moisés, uma figura importantíssima. Mas sem mais delongas, a gente vai trabalhar um pouco isso. Vamos falar tanto dos povos, povos hebreus, né, dos fenícios e dos persas. Então, vamos lá. Quais são as influências culturais dos povos hebreus, fenícios e persas presentes na nossa atualidade? Quando a gente começa a falar, por mais distante que os povos estejam, por mais distante no tempo, eles estão trazendo influências para a nossa sociedade, né, para o presente. Estudar a história é conhecer o nosso próprio presente, é entender por que nós estamos aqui, qual a relação que nós temos com o passado, né? É sempre esse exercício. Então a gente vai ter as influências e contribuições. Existem diversas influências culturais desses povos. Entre as que mais se destacam, temos monoteísmo, influência hebraica presente em diversas religiões atuais, principalmente a nossa religião católica, né? Não só católica, mas a nossa religião cristã, ela surge dessa continuidade dos povos hebreus, né? O judaísmo, né? O cristianismo, são religiões que têm esse caráter monoteísta. O alfabeto, criação fenícia, adaptada por diversos povos da antiguidade. E a gente tem também estradas, serviços postais, trabalhos assalariados, foram criações persas. E a gente vai ver isso aqui ao longo dessa apresentação. Crescente fértil, né? A gente sabe que o crescente fértil é a área de terras férteis que vai da Mesopotâmia ao vale do Rio Nilo, no Antigo Egito, crescente fértil. E a gente vai falar de Israel. Israel, hoje, é o povo onde está localizado Israel. A gente tem o Líbano, os povos fenícios, e onde situou os povos persas, o Irã. Hebreus, Bíblia, a principal fonte de fala, onde eu disse, né, para estudar os hebreus, é a fonte, né, importante fonte é a Bíblia, de estudo da história, dos costumes e das tradições dos povos hebreus. Quem conhece a Bíblia, quem conhece o Velho Testamento, vai situar os nomes aqui, né? Abraão conduziu o povo hebreu da cidade de Ur, na Mesopotâmia, para a terra prometida, né? Ele recebeu essa visão de Deus, que deveria levar os povos para uma terra prometida. Essa terra prometida é Palestina, né? Na Palestina, os hebreus tiveram dificuldades em manter a unidade política. A gente vai ter aí 3 momentos e vai ter 3 divisões da unidade, 3 divisões de organização política deles, né? O primeiro vai ser o patriarcal, depois vão ter os juízes e vão ter os reis. Se você acompanhar aí na página 443, ele vai falar: os patriarcas foi uma forma de organização política em que os líderes das grandes famílias exerciam variadas funções na sociedade, como a de chefe militar, de sacerdote e de líder político. E o mais importante patriarca foram Abraão, Isaac e Jacó. Em relação aos juízes, o juiz tinha responsabilidade sobre assuntos militares e religiosos. Podem ser destacados Jefté, Gedeão, Sansão e Samuel. E aí os reis, né? No entanto, logo foi substituído pela centralização política com a instituição da monarquia. Nessa terceira fase, Saul foi o primeiro rei dos judeus e tomou o exército permanente para lutar contra os filisteus. E aí depois a gente tem o Davi, né, foi o sucessor de Saul e lutou contra os filisteus e os
cananeus, né? O rei Davi, que é um dos mais famosos, né? Aí a gente tem o mapa. O ponto de união das tribos hebraicas era a religião. Os hebreus foram os primeiros povos monoteístas, né? E ao longo aqui tem o nome dos povos, né? Os fenícios, os filisteus. Aqui a gente tem Jerusalém, Belém. Então toda essa área aqui a gente vai familiarizando, né? Em relação às atividades econômicas, né? O pastoril foi a principal atividade econômica dos hebreus, né? O comércio também foi uma das principais atividades econômicas. E como as terras na Palestina eram cercadas de montanha e pouco fértil, a agricultura foi uma atividade secundária, né? A gente tem o Rio Jordão e o Monte Sinai. E aqui uma divisão social, né? Na base da pirâmide, ou seja, quem tinha mais poder era sempre, né, a base lá, a gente tem a família real, fazendeiros, sacerdotes. No meio dessa pirâmide a gente tem os burocratas, comerciantes, e embaixo pastores, escravos e camponeses, né? Os hebreus dispunham de escravos, né, que podiam ser comprados ou também ser prisioneiros de guerra, tá certo? Então, a linha do tempo dos hebreus. Abraão, um chefe hebreu, recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e para viver em Canaã, atual Palestina. Isaac, filho de Abraão, tem um filho chamado Jacó. Este luta num certo dia com um anjo de Deus e tem seu nome mudado para Israel. Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos que formavam o povo hebreu. O povo hebreu migra para o Egito, porém são escravizados pelos faraós por aproximadamente 400 anos. A liberdade ocorreu por volta de 1300 anos antes de Cristo. A fuga do Egito foi comandada por Moisés, que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Durante 40 anos, ficaram peregrinando pelo deserto até receber o sinal de Deus para voltarem para a terra prometida, Canaã. Aí a gente tem as representações, né? São imagens, né? Obviamente, de Moisés guiando seu povo. A famosa passagem onde Moisés abre, né, o mar. Aí a apresentação aí, pastoril tal. Legado, ou seja, aquilo que eles nos deixou, né? O monoteísmo, os 10 mandamentos, o Antigo Testamento da Bíblia, muitos costumes e contribuições culturais. Agora a gente vai entrar nos povos fenícios, né? Povo importante, né? Os fenícios ocupavam a região do atual Líbano, região cercada por montanhas e banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Homens do mar. A Fenícia tinha um solo pobre, né? Não sendo possível a prática agrícola. O fato de estarem prensados entre as montanhas da Síria e o mar Mediterrâneo e a existência do cedro, madeira própria para a fabricação de embarcações, levaram os fenícios a se dedicarem ao comércio marítimo, né? Aí a gente tem a representação, né? A principal atividade econômica, né? Esse comércio marítimo, né? As feitorias provinciais, né? As rotas por onde eles passavam. O comércio exigia um sistema de controle prático e eficiente. Então, para isso, eles desenvolveram o alfabeto fenícios, né? Moedas púnicas, Museu Nacional de Arqueologia Submarina de Cartagena, e aí eles também desenvolveram essa moeda, né? Museu Nacional do Líbano, Beirute, tem lá essas moedas. Qual o legado dos fenícios? Esculturas em bronze, ouro e outros metais, ou outros materiais, embarcações de cedro, desenvolvimento do comércio, obras arquitetônicas, o artesanato com mármore, vidros, lã, entre outros materiais, também foi uma importante contribuição e legado dos fenícios. Mas a principal colaboração se deve ao surgimento do alfabeto, né? Foi importante ver o surgimento do alfabeto. E em seguida a gente vai trabalhar um pouquinho as questões do povo persa, né? Origens. A antiga Pérsia ficava localizada no Planalto do Irã, região montanhosa e desértica, situada a leste do Crescente Fértil. Essa região foi povoada pelos medos e persas. Até o século VI a.C., os medos dominavam os persas. No entanto, em 550 a.C., o persa Ciro venceu os medos e fundou o Império Persa.
persas respeitavam as culturas dos povos dominados se eles respeitassem suas imposições e sua dominação. Aí aqui a gente tem um mapa, né? Sua extensão. Dário, o Império Persa se fortaleceu e cresceu graças ao grande gênio militar e político Dário I, cujo nome sobressai na história antiga por suas excepcionais qualidades de administrador, pelas campanhas fracassadas contra os gregos. Cambises, Sherzum e Dário III formam outros importantes persas. A administração dos imperadores, administração centralizada, né? A criação das satrapias, língua única, o aramaico, padronização dos preços e das medidas e a cobrança de altos tributos. Na página 447, pessoal, como está aí no livro de vocês, tem lá: é verdade? Dário foi responsável por organizar um eficiente sistema de correios. Havia postos que serviam tanto para o descanso dos mensageiros como para a troca de mensagem. Essas trocas agilizavam a entrega de correspondência a seu destino. Será verdade ou mito? O que vocês acham? Pensem aí. E é verdade. O correio do rei persa era muito rápido por causa de sua organização. O cavalo do correio corria um trecho até passar o embrulho para um mensageiro montado num cavalo novo, pronto para disparar. Esse mensageiro, por sua vez, corria até um ponto de encontro com outro mensageiro. E assim acontecia, por centenas de quilômetros, até a encomenda chegar ao rei. Era como se fosse um cavalo único que nunca se cansava. Então foi aí que surgiu essa ideia, né? Verdade, o Império Persa foi o primeiro a se preocupar com a elaboração de uma rede de estrada e com conexões das informações por meio da troca de correspondência. É possível afirmar que foi na Pérsia onde surgiu o primeiro sistema de correios do mundo, contando com diversas estações espalhadas pelo território. Os mensageiros montados a cavalos levavam a mensagem de um lugar a outro, né? Então, a religião, a gente tem aqui uma religião dualista, né? A oposição entre o bem e o mal. O principal teórico, Zoroastro ou Zaratustra, né? E o livro sagrado é Avesta. E a gente tem uma representação do seu líder, né? E qual seria o legado que os povos persas deixaram para nós? Ou melhor dizendo, qual foi a herança cultural que esses povos deixaram para nós? Né? Eu sempre trabalhei com essa palavrinha, né? Desde o começo do ano. Então, sempre, por mais distante que eles estejam, a gente está falando da história antiga, a gente está falando que esses povos eles têm relação com nós. Eles deixaram uma herança cultural, um legado, né? A gente herdou deles obras arquitetônicas, organização administrativa, as satrápias, o dualismo religioso, essa questão entre o bem e o mal, as estradas pavimentadas, algo caríssimos, né, para manter nossa organização do trânsito, remuneração por trabalho. Olha só que coisa boa, né? Hoje ninguém quer trabalhar de graça, né, e nem deve. A gente quer lutar por coisas maiores, por mais direitos trabalhistas, né? Então aqui a gente surge aqui, ou surge essa ideia de ter remuneração, ou seja, trabalhar em troca do dinheiro, né? Capital. Jardinagem, entre outras coisas que podem ser citadas, né? Aí a gente tem uma obra persa com baixos relevos em tijolos esmaltados. Pessoal, agora vamos encerrar a nossa aulinha de hoje, lembrando que vai ter exercícios para a gente corrigir hoje. Às 10 horas a gente se encontra. Então tá aí, pessoal. Leiam a unidade 2 e respondam os exercícios. Jogo rápido, da página 448 e 449. E as atividades das páginas 451 e 452. Logo mais, pessoal, às 10 horas, teremos nossa aula online na plataforma Zoom. Conto com a presença de todos. Bons estudos! Tchau, tchau, pessoal. Até às 10 horas.